lindona, seja bem-vinda a mais um vídeo da série Identidade e Propósito. Nessa série eu tenho trazido para você a importância de você entender quem é você e o propósito de Deus para sua vida. No vídeo anterior eu falei sobre você liberar fardos, liberar impedimentos que pesam na sua vida e te impedem de ser livre para viver a vida que você nasceu para viver. Nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão para você. Eu gosto sempre de fazer perguntas, porque a pergunta faz você refletir, a pergunta faz você pensar sobre a sua vida, sobre quem é você, sobre o propósito, sobre como você está vivendo a sua vida. Então, mais uma vez, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual voz você está ouvindo? Nós temos muitas vozes ao nosso redor. Vozes que ditam e dizem que o nosso valor está no que nós temos e não em quem nós somos. Vozes que nos trazem culpa e diz que temos que ser perfeitas. E a pior voz que nos paralisa é aquela voz que vem de dentro. É o eco das palavras que ouvimos lá na nossa infância. Quando alguém a qual a gente amava, a qual a gente respeitava, nos falaram que não somos capazes. Nos falaram que não somos boas o suficiente. Nos falaram que não temos potencial. Muitas vezes a nossa própria voz interior, nossos próprios diálogos internos ecoam essas palavras negativas dizendo que não temos valor, dizendo que não somos boas o suficiente. E além de todas essas vozes externas e internas, nós temos a voz de Deus para a nossa vida. Nós temos os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Nós temos a palavra dele sobre nós. Só que muitas vezes é mais fácil darmos ouvido ao que o mundo está dizendo. Às vezes é muito mais fácil darmos ouvido a essa voz interior que repete o que falaram para nós no passado. Às vezes é muito mais fácil alimentarmos crenças negativas, porque o nosso cérebro ele é preguiçoso, ele não quer sair da zona de conforto. Então quando ele precisa fazer algo novo, ele precisa mudar de padrão, ele acaba queimando muita energia. Então é muito mais fácil eu ficar acreditando no que todo mundo acredita. É muito mais fácil eu acreditar no que todo mundo fala. É muito mais fácil eu seguir um padrão, eu seguir com as minhas crenças e me manter paralisada, e me manter na zona de conforto. Mas independente do que você ouviu, independente das experiências que você viveu, você pode tomar uma decisão e dar ouvidos à voz de Deus. E para isso você precisa manter o olhar fixo nele. O salmista Davi disse: "Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra." É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos formou, que nos deu a nossa essência. E eu falo muito disso porque Deus fez algo tão maravilhoso, nos deu algo tão maravilhoso que é a nossa essência. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E nos prometeu que não nos deixaria só. E nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Então por que dar ouvidos a essas vozes? Por que acreditar no que as pessoas estão falando ao seu respeito? Por que se preocupar com essas vozes? Por que se preocupar com esses diálogos internos que estão tentando te paralisar? E eu sei que muitas vezes a circunstância que quer nos paralisar são desafiadoras. E as experiências que essas circunstâncias desafiadoras nos trazem, muitas vezes querem também nos parar. Mas por isso a importância de você ter um significado para aquilo que você faz. A importância de você trazer um significado com um alto valor para aquilo que você faz. E você tornar a sua profissão como um propósito na sua vida. Sempre glorificando a Deus através do que você faz. Eu me lembro da história de Viktor Frankl, que escreveu o livro Em Busca de Sentido. Viktor, ele viveu na época dos nazistas, ele foi um dos prisioneiros e ele perdeu toda a sua família. Ele ficou como escravo. Só que ele não desfaleceu, ele não desistiu, ele não deu ouvido às vozes dos seus companheiros que dizia: não tem mais vida para nós, não tem mais sentido para nossa vida. Mas Viktor, ele tinha um porquê. Ele era um doutor e sabia que precisava ajudar outras pessoas através da sua vida, através da sua profissão. E ele escreve em seu livro: "Quem tem um porquê enfrenta qualquer como." Mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras, mesmo que tudo à sua volta te diga que não vai dar, que você não vai conseguir,
Mas se você dar um significado para aquilo que você faz, se você entender que você existe para glorificar Deus e para servir outras pessoas, para amar outras pessoas, e você fazer isso com todas as suas energias e todas as suas forças, não importa as circunstâncias que você vivenciar, não importa o momento. E a história de Viktor Frankl é tão linda que, mesmo com aquela circunstância desafiadora, ele saiu de lá, continuou cumprindo o propósito dele e escreveu o livro Em Busca de Sentido. Um homem que tinha tudo para desistir da vida e desistir do seu propósito. Mas mesmo assim, depois de todas as circunstâncias desafiadoras que nós nem podemos imaginar que ele vivenciou, ele foi capaz de trazer esperança. Ele foi capaz de trazer uma palavra através da sua experiência transformadora. Ele não permitiu que as circunstâncias fizessem dele uma pessoa incapaz, mas ele deu significado em todas as experiências que ele viveu e deixou um legado para as pessoas que vieram após ele. Então, mediante a uma circunstância desafiadora, mediante a um desafio, e sim, o seu propósito você encontra na jornada, dando significado para cada passo que você dá. E nessa jornada vão ter muitos desafios. E quando você se deparar com esses desafios, vão ter vozes que vão falar para você parar. Vão ter vozes que vão dizer que você não é capaz. Vai ter os seus próprios diálogos internos te lembrando do que você ouviu lá na infância. Lembrando de palavras que te magoaram, que te paralisaram, para que você não viva o propósito de Deus na sua vida. Mas nesses momentos você lembra do sentido que você deu para tudo aquilo que você faz. Você lembra que você nasceu para honrar e glorificar o nome do Senhor. Você nasceu para transbordar na vida de outras pessoas. Você faz isso com todas as oportunidades que você tem. Isso se torna o seu porquê. E não importa o como. Não importa os desafios. Não importa as circunstâncias. Você vai entender que você não está sozinho. E que, além de todas essas vozes que existem, externas e internas, existe uma voz que te chama para viver algo extraordinário. Existe uma voz que te chama para viver além das suas circunstâncias. Existe uma voz que te chama para fazer a diferença na sua geração, para fazer a diferença onde você está, para cumprir o propósito para qual você nasceu, para cumprir o plano perfeito de Deus na sua vida. Só que a escolha é sua. Qual voz você vai ouvir? E o meu convite para você é: aquelas vozes que você ouviu lá no passado, você ressignifica. As experiências negativas que você vivenciou, você ressignifica. Dá um novo significado. É isso que é ressignificar. Trazer um novo significado. Então, das experiências negativas que você vivenciou, se você dá um significado diferente, se você traz um novo significado, você torna aquela experiência tão triste, tão ruim, tão desafiadora, por algo que pode transformar vidas. Assim como Viktor Frankl fez. Eu me inspiro muito nessa história e cito muito ele, porque realmente é uma história inspiradora para todos nós. Agora, nós precisamos tomar uma decisão. Eu decido viver o meu propósito. Eu decido ouvir a voz de Deus. Eu decido cumprir o meu propósito aqui na Terra. Você precisa fazer a sua escolha também. Comenta aqui embaixo para mim se esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você. Qual vai ser a sua decisão a partir do que você ouviu hoje? A partir dessa reflexão, né, que foi uma reflexão mesmo esse vídeo. Qual vai ser a sua decisão? Porque o que transforma a nossa vida é decisão. E quando você toma uma decisão, você muda suas atitudes, você muda seu olhar, você muda suas ações. E quando você faz isso, você transforma a sua vida. Ok, lindona? Combinado? Então esse foi mais um vídeo da série Identidade e Propósito. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa teu comentário, compartilha com uma amiga e me ajude a gerar valor na vida de outras pessoas, me ajude a transbordar na vida de outras pessoas. Ok? Combinado? Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.